Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias de hoje. E hoje, direto aqui do Labim, estamos conversando sobre inclusão no ambiente de trabalho, mas você observou no primeiro tempo que a inclusão é muito mais uma questão social como um todo. E para falar sobre o tema, eu estou recebendo aqui nos estúdios a doutora Thalita Pereira Dias, professora doutora, graduada em psicologia pela UFSCar, fez mestrado e doutorado também na UFSCar. Faz o pós-doc agora, o pós-doutorado na UFSCar também, é docente nos cursos de psicologia, direito, medicina aqui da Unifev, supervisora de estágio, atuou como professora na UFSCar e aqui conosco já há algum tempo. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia da educação, desenvolvimento humano, habilidades sociais, psicologia clínica e análise do comportamento. Vamos em frente. Existem normas, leis que regulamentam a mudança, regulamentam não, mas que tentam modificar, produzir mudanças no comportamento no trabalho em relação à inclusão? No caso das pessoas com deficiência, a gente tem uma legislação desde 2004, acho que ela foi revista em 2004, que fala sobre uma cota de 2 a 5% da população da empresa serem pessoas com algum tipo de deficiência. E aí a gente deve lembrar, o que são as pessoas com deficiência, o que caracteriza uma pessoa com deficiência, Pessoas com algum tipo de limitação física, então envolve a deficiência física, pessoas com algum grau de limitação intelectual, então pessoas que não aprendem no mesmo ritmo, não quer dizer que elas não aprendam, mas que aprendam num ritmo diferenciado, que é a deficiência intelectual, e outros tipos de deficiências sensoriais, como a deficiência visual e auditiva. E aí a gente também tem as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento. Um exemplo é o transtorno do espectro autista. Sim. Então seriam essas as populações, no caso das pessoas com deficiência, que então abarcaria essa lei e essa cota que eles consideram. Agora, por outro lado, existe em diferentes órgãos, existem diferentes situações, como, por exemplo, os homossexuais no serviço militar. Existem situações, assim, absolutamente atípicas, onde a discriminação, a exclusão acaba acontecendo. Mas que sanções ou penalidades podem ser impostas para pessoas que agem de forma discriminatória? Existem sanções? Existem, Então, como viola desde a Constituição Federal de 1988, a gente sabe do respeito, o quanto ela é pautada nessa questão dos direitos humanos. Então, essa ação discriminatória que aconteça, ela vai poder sofrer sanções, sim. Então, preconceito racial, preconceito da pessoa com deficiência, que tem o estatuto da pessoa com deficiência e tudo mais, sofre sanções e sofre penalidades em termos jurídicos mesmo. Alguns fundamentados em leis, outras vezes algumas instâncias que fazem julgamento. Por exemplo, acontece muito às vezes em partidas de futebol que jogadores são agredidos verbalmente, e as torcidas que se manifestaram dessa forma são punidas pela própria confederação de futebol. Então, são instâncias que elas têm como também regulamentar um pouco e criar uma certa responsabilização. Judicialização, talvez não, mas uma responsabilização, sim. Agora, Thalita, que atitudes empregados e empregadores devem tomar para promover a mudança comportamental na busca pela inclusão? Como eu tinha comentado antes, envolve uma questão de ações, Então, a gente precisa propiciar ações. Isso envolve tanto a qualificação e formação profissional da própria pessoa com deficiência, que vai adentrar esse ambiente, para oportunizar que ela possa aprender, possa desenvolver as habilidades necessárias para estar ali. Então, eu preciso garantir essa formação para essa pessoa e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas ao redor, o ambiente de trabalho, as pessoas com quem ela vai trabalhar, estejam preparadas para lidar com essa pessoa.
que a gente pode propor, né? Trabalhos de conscientização, de sensibilização, de informação para as pessoas que vão trabalhar com a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, vem trabalhar uma pessoa com transtorno de espectro autista comigo. Eu sei que envolve transtorno de espectro autista, como eu vou lidar com essa pessoa, quais são as características próprias desse transtorno. Embora muito variado por ser um espectro, as pessoas precisam ser informadas sobre isso. Porque a gente sabe que a informação, a falta de informação, na verdade, vai ser muito associada ao preconceito. Claro. E o inverso também, né? A informação vai, muitas vezes, atenuar e, às vezes, até impedir que o preconceito aconteça. Então, a gente informar, que as pessoas saibam, que a gente não esconda isso e deixe muito claro. E acho que um outro trabalho importante, além da questão da informação, é a empatia em relação à pessoa com deficiência. Legal. Né? E é importante a gente saber assim, que a pessoa com deficiência, ela é uma só das características da deficiência, ela não é deficiente, por isso que a gente diz pessoa com deficiência. Porque a pessoa não se restringe à deficiência, ela é muito mais que isso. Ela tem peculiaridades, ela tem habilidades que muitas vezes são compensadas. Então, uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual, ela tem uma habilidade imensa em termos de audição, de olfato. Então, a gente chama das habilidades compensadas. E nós, pessoas que vamos, né, interagir com elas, precisamos saber e até utilizar essas compensações para favorecer a inclusão dela. Sem dúvida. Então, todo esse reconhecimento, essa informação às pessoas que vão atuar com a pessoa com deficiência é bastante importante. Que elas entendam isso, que da mesma forma que a gente quer ser aceito na nossa diferença, as pessoas com deficiência ou com qualquer outro tipo de característica, né, que nos chame a atenção e que por algum sentido cultural, de preconceito, sejam excluídas, a gente precisa sentir o que elas sentem, se colocar no lugar dessas pessoas. Eu acredito que essa atitude de se colocar no lugar do outro ajuda muito a gente a fazer uma leitura, né, da gente mesmo, né, uma leitura própria das nossas atitudes, comportamentos e tudo mais. Por outro lado, também ter sempre essa atenção de policiar. Né? Policiar, achei, cada pessoa, isso a nível individual, né? Cada um tem que se policiar e ver aonde existe aqui uma manifestaçãozinha escondidinha de que eu tenho alguma postura de exclusão ou discriminatória, preconceito. Por outro lado também, eu acho seria muito interessante se as organizações, elas pudessem incentivar atitudes aprovadas, reconhecidas. Então, se alguém faz alguma coisa, tornar isso expresso para todos. Olha, é assim que a instituição, é esse tipo de comportamento que a instituição espera. Né? Assim como a gente muitas vezes tem a tendência de reprovar, e essa reprova das atitudes, ela ganha uma força muito grande, mas a gente se esquece do reforçar. Exato. Né? Que seria até mais importante, né? A gente sabe que a gente aprende muito mais quando se valoriza do que quando se pune. Porque quando a gente pune, a gente diz o que não é para ser feito. Mas quando eu valorizo, eu mostro e identifico o que pode ser feito. Então, envolveria muito mais aprendizado do que a reprova. É verdade. Né? Então, a valorização poderia ser até o foco maior do que essa punição, essa reprovação, que às vezes a gente é acostumado, né? Na sociedade em geral, a dar. Então, é sempre pensando em sanções. Mas e na valorização? Eu acho que é muito importante mesmo essa fala. Bom, que esforços vêm sendo feitos pela sociedade para torná-la mais inclusiva? A gente já falou sobre algumas coisas e até agora estávamos falando sobre atitudes particulares e sociais, mas o que está sendo feito a nível de mundo? Porque a gente ouve, assim, às vezes, conflitos étnico-raciais em pleno século XX, vamos falar especificamente do Oriente Médio, né? Que está sendo agora palco de toda um conflito ali. Mas o que está se fazendo a nível mundial também, para que a gente possa perceber a nível nacional, em termos de acabar com a exclusão ou diminuir? Em termos assim de políticas e de discussões, de debates e de órgãos, a gente tem vários exemplos, né? Então, os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente pode considerar que é um marco nessa ideia. Em nível nacional, né, Brasil, a
a Constituição de 88, a gente pode ver em políticas educacionais o quanto elas se pautam nessa questão da inclusão, do desenvolvimento integral, né? A busca por cultura de paz, que foi, a gente vem debatendo muito a questão da cultura de paz, a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, a gente pode ver, e o quanto vem se lutando, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Então, em termos políticos, legais, a gente vê bastante discussão, as convenções e tudo mais, buscando gerar, né, uma mudança não só de consciência, de pensamento, de discurso, mas principalmente viabilizar práticas. Infelizmente, o que a gente sabe é que da política, né, das questões aqui que a gente coloca em termos discursivos para a prática, tem um longo caminho. Um longo caminho, né? Uma autora diz um caminho agreste. Eu acho que é uma boa definição, é um caminho agreste mesmo. Então, a gente precisa ainda caminhar, né, do discurso para a prática. E acho que aqui está a grande questão, né? Como a gente viabiliza isso, né? Acho que a sociedade vem se conscientizando mais, essas questões vêm se tornando mais visualizadas, mais visíveis para a gente, mas ao mesmo tempo a gente precisa ainda de uma cultura, né? De uma educação de base que fundamente de fato esses direitos, esses valores que a gente quer que a cultura passe a desenvolver. E aí eu acho que é aquilo que eu já tinha dito antes, é uma ação individual, que somada vai ser muito mais que a soma das partes, vai ser aquela coisa coletiva e total, assim. Claro. Então eu acho que deve começar nos pequenos, a gente tem um aparato legal, político para essas coisas, agora a gente precisa viabilizar em termos de ações, né? Muito bom. Então a gente discutir sobre isso eu acho que já é uma coisa importante, para a gente começar a pensar e se policiar a respeito disso, né? Exato, exato. Você acredita que no futuro próximo as atitudes e comportamentos da sociedade em relação a essa questão da inclusão serão diferentes? Como é que você vê esse cenário? Eu digo que eu sou bastante otimista, mas eu não acho que eu seja assim, ingênua. Eu acho que eu tenho um otimismo em pensar que não acho que em curto prazo, né? Eu acho que pode demorar, mas eu acredito nessa possível mudança, assim, né? Num futuro não tão próximo, mas num futuro. Mas o que eu imagino é que a gente precise começar pelos pequenos passos. E aí, esses pequenos passos, somados, a gente chega. Mas é um caminho a se percorrer. E que pode ser viabilizado por uma educação, né? Seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no meu bairro, seja na minha igreja, seja em qualquer lugar que for, mas que eu possa atuar com essas práticas e poder fazer esse efeito, sabe, de um passando para o outro. Legal. E aí a gente acreditar nessa mudança, porque eu acho que se a gente não acreditar, aí fica muito mais difícil, né? Se eu dissesse, não funciona, a inclusão não funciona, aí fica mais difícil. Eu acho que a inclusão pode funcionar por meio de práticas que de fato acreditem, né, e busquem viabilizar essa questão. Muito legal. Thalita, eu agradeço muito a sua presença no programa, até porque você trouxe esclarecimentos assim extraordinários. Muita gente estava dizendo até no intervalo, fico imaginando as pessoas em casa, o que elas estão pensando sobre tudo isso e para quantos tipos de situações eles estão levando essa reflexão. Exatamente. E tomara também o programa, com a sua participação, com a sua contribuição, tenha servido aí para modificar um pouco mais o nosso cenário. Exato, e que a gente possa ter mais empatia mesmo, né? Empatia e informação para a gente mudar mesmo esse cenário. Legal. Bom, vamos encerrando o programa Empreender Tecnologias de hoje. Tenha uma ótima semana. Nós nos vemos na próxima aqui no canal 53.1, nosso canal digital, e também no nosso canal 55, canal analógico. Até a próxima semana. Tchau.